Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos à nossa unidade curricular de projetos integradores. Eu sou a professora Cristiane Marques e vou ficar com vocês aqui nessa aula. Então, vamos ver qual é o objeto de conhecimento da nossa aula? Essa é a aula de número 2, o objeto de conhecimento, celulares. Detalhamento. Caracterização geral da produção pela indústria e consumo/consumismo de celulares na sociedade amazonense e brasileira. Armazenamento de dados, capacidade de memória interna e cartão de memória. Backups de arquivos e dados em nuvens. Altura das torres de transmissão de celular. De sinal dos celulares, a distância mínima e máxima entre elas e sua área de cobertura, e triangulação da captação do sinal dos celulares. Então, agora vamos para a nossa aula. Então, aqui no nosso momento, refletindo sobre o tema, e o nosso tema dessa unidade, que a unidade 1 é celulares, né? Que aqui vocês vão desenvolver um projeto a partir desse tema sobre celulares. E o nome do projeto que vocês têm que trabalhar sempre aqui, pesquisando, discutindo, trabalhando na coletividade, os impactos sociais e ambientais do uso de celulares, né? Na verdade, de celulares. Uso ou reuso, né? Desuso ou reuso. É para saber, vocês vão montar um projeto para saber se vocês... qual é o impacto social, o impacto ambiental que os celulares traz aí na sua comunidade, na sua escola, para a sua família. Então, esse é o tema, né? Nós estamos trabalhando sobre os celulares. E aqui, nesta aula, neste momento, nós vamos ver a contribuição dos conhecimentos da matemática sobre os celulares. Então, como os projetos integradores é uma unidade curricular, como o próprio nome já diz, que são projetos que integram os componentes, né, os componentes das diversas disciplinas, das áreas de ciências da natureza, de matemática, linguagens, enfim, de todas as áreas de conhecimento. Então, nós temos que ver aqui o conteúdo, o tema, ver perguntas, né, situações para a gente conseguir elaborar um projeto. Então, nesse momento, nós vamos ver na área de matemática, para ver a importância da matemática num tema tão contemporâneo, né, num tema em que todo mundo tem aí na sua casa um celular. Então, quando a gente pensa na matemática dos celulares, a gente não tem que olhar só para o que o celular tem uma calculadora, né? Todo mundo aí sabe que os smartphones atuais, eles têm calculadora. Então, não é só, será que é só isso que a matemática contribui para esse tema? Será que é só aqui que a gente vê a matemática? Claro que não. A gente consegue visualizar a matemática integrando esse tema com uma infinidade aí de situações, que é o que a gente precisa ver, a gente precisa conhecer nesta aula. Então, vamos ver as contribuições dos conhecimentos da matemática sobre os celulares. Então, vamos ver o celular em números. Como é que a gente vê o celular em números? O primeiro questionamento seria: qual a caracterização geral da produção pela indústria e consumo de celulares na sociedade amazonense, né? Então, quando a gente pensa nisso daí, na amazonense e brasileira, quando a gente pensa nessa caracterização, você, por exemplo, já parou para pensar quantos celulares tem na sua casa? Quantos celulares tem aí só no seu entorno, só na sua sala de aula? Todo mundo que está aí tem celular? Se a sua sala de aula tem 5 alunos, tem 10 alunos, mais os professores, todo mundo aí tem celular, com certeza, né?
basicamente assim, 99% de certeza que todo mundo aí tem um celular. Não tem o mais moderno, mas todo mundo tem o smartphone, aquele que tem acesso à internet. E aí, já pararam para pensar o tanto de celulares, como a indústria do celular está tão presente no nosso dia a dia? Então é por isso que vem esse questionamento, né? Qual a caracterização da indústria celular na sociedade amazonense, no nosso Brasil ou mundial? Olha o tanto. Fiquem imaginando o tanto de celulares que são produzidos, que são consumidos, né? Então, aí, por isso que eu trouxe para vocês sugestões de subtemas para vocês pensarem em elaborar o projeto de vocês. Observem aqui, o subtema 1. Quantidade de celulares produzidos. Vocês podem se questionar aí, qual é a quantidade de celulares produzidos aqui na minha região, na minha cidade, no Brasil, no mundo? Você pode delimitar aí o seu tema, né? Eu vou verificar, o meu grupo vai verificar qual é a quantidade de celulares produzidos só no ano de 2023, no ano de 2024, só da pandemia para cá. Vocês podem fazer essa pesquisa. Um subtema 2, o consumo, ou seja, compra de celulares. Será que as pessoas são muito consumistas? Será que as pessoas consomem o celular só porque ele foi lançado um celular novo, né, um celular moderno? Né? Tem gente que vê aí, o último lançamento eu quero, vou trocar. Tem gente que troca só pelo consumismo mesmo. Né? Então, esse seria um subtema, fazer um questionamento, investigar entre seus colegas se eles trocam o celular só porque tem um lançamento ou trocam o celular somente quando ele já está obsoleto ou quando ele quebrou realmente, quando não funciona mais, aí chegou o momento de eu trocar o meu celular. Então, isso é uma sugestão de subtema, uma sugestão de pesquisa para o projeto de vocês. Um terceiro subtema, qual a média de celulares das famílias brasileiras? Se vocês, por exemplo, não acharem isso em uma pesquisa, vocês podem fazer esse levantamento aí na sua sala de aula, né? Vocês são quantos alunos? Vocês são 10? Perguntem entre si dos 10, ou dos 20, ou dos 30, ou dos 5 alunos que tem na sala de aula, qual a média de celulares da sua família? Pergunta do colega, tem quantas pessoas na sua família? Tem 5? Todos os 5 têm celulares? Ah, na minha família tem 20 pessoas, primo, tio, avô, avó. Todo mundo tem celular. Então, vocês podem fazer um levantamento desses questionamentos e trazer essas informações para o folder que vocês têm que apresentar como projeto, ou então trazer essas informações, colocar essas informações lá na página de rede social, né? Você pode montar a sua página, ou você pode montar a página da escola ou da turma, né? Primeiro ano 1, noturno, por exemplo, aí você vai lá e coloca, na turma do primeiro ano 1 tem 10 famílias, que cada família tem 5 celulares. Aí coloca em forma de tabela. Por quê? Ou tabela, ou gráfico, ou porcentagem. E é aí que a gente integra o conhecimento da matemática. É aqui que a gente vai associar, né, integrar esse conhecimento do componente de matemática com esse tema tão comum da contemporaneidade, né, tão atual que são os celulares, para vocês verem como o conhecimento da matemática não é aquele que você assiste a aula, fecha o caderno, vai para casa e não sabe aplicar. É por isso que nós estamos aqui com os projetos integradores, para você integrar, para você ver, conseguir contextualizar, para que a sua aprendizagem seja realmente significativa. Olha, hoje eu aprendi porcentagem na matemática, eu já vou colocar isso no meu projeto. Né? Eu aprendi a calcular a média, eu já vou colocar isso no meu projeto. Eu já sei fazer um gráfico, eu já vou colocar isso no meu projeto. Então, esse é o objetivo dessa aula, vocês verem várias opções, várias discussões aqui e pensarem para poder elaborar o projeto. Então, já foram aqui 3 subtemas, né, para vocês, como dica, para vocês elaborarem um projeto. Vamos para o próximo. E aí eu trago para vocês uma notícia, né? A CME News, né? O número de celulares no Brasil. Digamos que tem aqui uma notícia, uma dica. Essa seria uma dica aqui para vocês fazerem o projeto de vocês, elaborarem um projeto de vocês. Aí coloca uma notícia aí, né? Tá assim, o número de celulares no Brasil são
242 milhões de celulares inteligentes em uso no país, que tem pouco mais de 214 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE. Então, vocês vão colocar a notícia, vocês vão noticiar aí as informações com base na pesquisa que vocês fizeram, né? A pesquisa mostra que, ao adicionar notebooks e tablets, são ao todo 352 milhões de dispositivos portáteis no Brasil, o equivalente a 1,6 por pessoa. Então, isso aqui seria uma dica, né, de fazer a sua notícia da sua página na rede social. Você faz a sua pesquisa, viu ali, ó, vocês viram os números? Colocou os números no país de pessoas, o número a quantidade de celulares que são consumidos, fizeram uma média aí de tantos celulares por família e noticiário. Então, está aí o uso da matemática, a integração da matemática aqui para os projetos integradores, né? Então, essa é uma dica, uma maneira de você apresentar o seu projeto, tá? E aí eu trago mais informações, mais dados para vocês. Observem aqui. O smartphone é o dispositivo mais usado entre os brasileiros. E aqui trouxe uma tabela, que eu, como dica também para vocês elaborarem. Por exemplo, o smartphone, 92% das pessoas usam o smartphone. E se a gente for olhar outros dispositivos eletrônicos, tem aí a porcentagem também que vocês podem acrescentar nas informações de vocês. Então, de todas as pessoas pesquisadas aqui, 92% das pessoas usam o smartphone. E aí, essa pesquisa foi muito além, trouxe outros dispositivos eletrônicos, ó, notebook, que é o computador portátil, né? 70% das pessoas entrevistadas usam. O desktop, que é aquele computador de mesa que você deixa aí na sua casa, 64% das pessoas usam, e assim vai. Tablet, olha aqui, o celular convencional, aquele celular mais antigo, né, sem ser o smartphone. 20% das pessoas entrevistadas ainda usam o celular convencional, né? Então, isso é uma maneira de você apresentar o resultado da sua pesquisa, né? Outra maneira, eu trouxe mais uma informação aqui para vocês, mais outro gráfico. Dados do celular para uso pessoal, o percentual de pessoas que tinham telefone móvel para uso pessoal. Ó, em 2022, 160,4 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade tinham celular. Isso quer dizer o quê? Está aqui, ó, a partir de 10 anos, ou seja, de 10 a 13 anos, 54% tinham celular, 54,8%. Aí você para pensar, né? Não, eu não tinha celular quando eu tinha 10 anos. Hoje em dia, quando você começa a andar pelos lugares, você observa que as crianças já têm celular, né? Então, a gente observa que esse percentual, na verdade, ele está maior, né? Ele aumentou, porque devido ao avanço em relação à pandemia, foi quando as famílias elas se viram obrigadas a passar mais tempo em casa, né? Então, isso ajuda a explicar por que agora as crianças têm mais acesso ao celular. Então, na época da pandemia, muita gente percebeu que ter só 1 ou 2 celulares na família não era o viável, porque as crianças começaram a ter aulas online, então o consumo de celular passou a ser maior. Se a gente observar aqui, 84,7% das pessoas entre 14 e 19 anos usam o celular, mas a gente observa também que a maioria está entre os adultos, né? Os adultos são os que mais usam o celular. Os pais, principalmente por conta de verificar ali onde estão os filhos, as pessoas no trabalho. Hoje em dia tem gente que a sua vida, toda a sua informação está num smartphone. E aí a gente observa que isso vai diminuindo à medida que vai aumentando a idade das pessoas. Então, essas são algumas informações que vocês podem trazer, que vocês podem colocar aqui no projeto de vocês, no trabalho de vocês. Então, isso em forma de
gráficos, né? São informações que vocês podem trazer, vocês podem colocar aí nos gráficos de vocês, né? E vocês sabem como é processado, por exemplo, os dados, né? Todas essas informações do celular. Então, ó, como que é processado a capacidade de memória interna e o cartão de memória, de backups e arquivos e os dados em nuvens. Então, quando a gente para pensar nesse tipo de informação, surgem mais subtemas. Você pode colocar aí o que é, como pesquisa, o que é armazenamento de dados de celular. Vocês sabem o que é o armazenamento? Você sabe o que é capacidade de memória interna e cartão de memória de celular? Né? Vocês já viram cartão de memória de celular de vocês? Vocês têm cartão de memória? Os celulares novos, vocês acham que tem cartão de memória? Então, vocês podem pesquisar, fazer esse levantamento aí na sua comunidade, na sua família, na sua sala de aula. E também um subtema 6, backups de arquivos e dados em nuvens, né? E o que é o armazenamento de celular? Continuando aí. Observem, o armazenamento de celular é o local onde você mantém dados como músicas e fotos. Isso que é o armazenamento de celular. A memória é o local onde você executa os programas, como os apps e o sistema Android, e atualmente também o sistema iOS, né? Então, o armazenamento é quando você mantém os dados como as músicas e fotos. Os adultos geralmente não curtem ouvir assim tanto, baixar muita música para o celular, né? Então aí eles ficam de boa. Mas tem muitos programas, tem programas de banco, né, no seu celular, e aí é necessário ter uma memória um pouquinho melhor, um pouquinho maior, para ter todos esses aplicativos no celular. E aí vamos ver o que é o armazenamento interno e externo. Para compensar o espaço indisponível para armazenamento, a alternativa encontrada por muitos fabricantes foi a inclusão de um espaço para cartão de memória. E aí a gente observa, né, que tem alguns celulares, observem aí na foto, né, esse cartão de memória é bem pequenininho. Antigamente ele era um pouquinho maior, hoje em dia está bem pequenininho. Até os chips de celular já estão bem pequenininhos, né, para ver como a tecnologia vem se modernizando mais e mais para o conforto. Antigamente os celulares eles eram muito grandes, hoje em dia tem celulares bem fininhos, celulares bem leves, né? E aí esse espaço, né, esse armazenamento, ele faz o papel de uma unidade de armazenamento, né, essa alternativa encontrada pelos fabricantes, né, faz o papel de uma unidade de armazenamento externo, expandindo a capacidade de salvar os arquivos no aparelho. Então, não sei se alguns já passaram por esse fato de vai querer, por exemplo, tirar uma foto, aí aparece memória cheia, não consegue tirar a foto, porque está ali o celular com a memória cheia. Alguns ficavam até aborrecidos, por exemplo, porque não conseguia mais tirar a foto, e aí ficava aborrecido. O que se faz? O ideal é conseguir colocar um armazenamento interno, né? Ali esse chipzinho de memória, colocar ali no seu celular esse chipzinho de memória. Hoje em dia já não tem tantos celulares com esse chipzinho de memória. Hoje em dia esses armazenamentos já são em nuvens, né? É necessário, alguns nem tem mais ali, os smartphones mais modernos nem tem mais a entrada para esse chip de memória. Os mais antigos sim, aí quando o celular tem 32 GB de memória, por exemplo, você quer mais para tirar mais fotos, né? Os pais querem tirar foto ali das crianças, os jovens querem ir para uma festa, fazer uma selfie, tirar foto de comida, né? Tá ali tomando sorvete, quer tirar foto, e aí o celular precisa ter uma memória um pouquinho maior para comportar todas essas coisinhas, as músicas que vocês querem baixar. E aí, o que é o ideal? Aumentar aí a capacidade de armazenamento e aumentar a capacidade da memória interna do seu celular. Então, nós vamos ver aqui como é que funciona essa capacidade, né? Como é que funciona esse armazenamento daqui dos celulares, não só dos celulares, desses dispositivos eletrônicos, né? Trouxe aqui esse esqueminha para vocês, para mostrar que funciona
assim, hoje em dia, por meio da internet, tanto de celular quanto de computadores, né? Então, o que se faz? Faz o que está escrito lá, aparece lá assim, upload dos arquivos. Então, esses arquivos que eles estão armazenados no seu dispositivo, do seu celular ou do seu computador, por isso que está aqui, ó, é como se estivesse fazendo, andando, né, passeando aqui até chegar neste espaçozinho aqui que é a nuvem, né, que nada mais é do que uma superestrutura de servidores de propriedade de empresas de tecnologia, como por exemplo a Microsoft, Google, a Apple. Então, quando você tem aqui, está mexendo aqui no seu celular, aí vou armazenar, às vezes já faz até automático, upload automático, vem para cá, para as nuvens, né? Então, que essas nuvens, a partir dessas nuvens é possível salvar e compartilhar arquivos de forma gratuita. Mas é claro que se você quiser uma memória maior, né, um pouquinho expandir mais a memória, às vezes é preciso pagar. Tem gente que tem tanto arquivo armazenado que a memória ali oferecida gratuitamente, ela fica curta, né? Ela fica pouquinho para aquilo que você quer. Principalmente as pessoas que trabalham muito aqui com computador, as empresas que trabalham muito com computador, elas precisam ter um espaço maior. Então, o que é necessário pagar para essas empresas de tecnologia que fazem aqui o armazenamento nas nuvens, né? Então, quando a gente fala em nuvem, a gente imagina assim, né? Então, há muitas vantagens de armazenamento nessas nuvens, né? De dados, de nuvens, principalmente para as empresas. Por quê? Porque isso permite com que a gente consiga acessar a informação de qualquer parte do mundo, né? Hoje em dia se faz reunião, você está aí na sua casa, pode fazer reunião, assistir aula online, você precisa ter um espaço bem amplo, né, de armazenamento, e aí você vai, em vez de pegar antigamente um pendrive, né, um HD e colocar ali, às vezes até dava vírus, perdia todas as informações. Então, o que você faz? Você faz o upload do seu arquivo, manda para a nuvem. Então, isso é um grande avanço para a área dos negócios, aqui para a área da educação, porque isso reduz os custos, né, de operações, por exemplo, a longo prazo. Então, por isso que é muito importante a gente ter, saber trabalhar com toda essa tecnologia. Então, aqui a matemática, ela está inserida nessa parte aqui. Quando a gente expande as memórias, os cálculos que foram feitos para conseguir sair do celular até chegar aqui na nuvem, né? A velocidade, e aí tudo isso está associado com a matemática, tem aí a integração da matemática com esse tema dos celulares, todo esse tema das tecnologias. Mas quando a gente pensa aqui em nuvens, né, você pensa, será que é uma nuvem? Fica imaginando o que são as nuvens de armazenamento, né? E onde que ficam? Como eu falei para vocês, as nuvens, elas são de responsabilidade de servidores de algumas empresas de tecnologia, né? E aí, onde é que ficam esses servidores? Vamos ver aqui. A princípio, a ideia de nuvem, ela pode parecer que os dados, eles não ficam armazenados em lugar nenhum. Por mais mágica que a internet pareça ser, porém o armazenamento em nuvem não elimina a necessidade de servidores físicos. E aí eu venho aqui mostrar para vocês terem uma ideia dos servidores físicos, ó. Esses são alguns servidores físicos. Então, aquilo que a gente não tem mais no celular, no computador, de guardar, né, de armazenar, que, por exemplo, antigamente tinha desktop com a caixa grande de armazenar, tinha um pendrive, agora eles ficam armazenados aqui. Essas são as nuvens dos nossos celulares, né? Eles ficam armazenados aqui, são esses os servidores, né? Que ao invés de ocupar HD, ao invés de ocupar pendrive, agora eles ficam aqui, estão sempre armazenados nesses servidores das empresas que são provedoras, e eles podem ser acessados de qualquer lugar, remotamente, ou seja, sempre que um dispositivo também estiver ligado à internet, tem que ter acesso à internet.
ok? A diferença é que ao invés de você estar ali na sua casa, né, na sua empresa, esse armazenamento está aqui nessas empresas provedoras, né, em grandes prédios, né, muito longe de onde você está, muito longe de onde nós estamos. Às vezes a gente nem sabe onde fica, às vezes tem um prédio enorme, você nem sabe que ali é uma empresa de servidor que armazena aqui esses dados, essas nuvens, né? Então, essas é como se fossem as nuvens, é para cá que a gente manda. Por isso que é muito importante você prestar muita atenção nas senhas. Não é colocar qualquer senha, por isso que dizem a senha é muito fraca, né? Essa senha está média, aí pede número, pede caractere, pede letra. Por quê? Para também não ser qualquer pessoa a acessar aquelas informações que são muito grandes, né? São muito importantes, na verdade. E agora, que já vimos tudo isso, vamos ver a altura das antenas, porque para tudo isso chegar do nosso celular para cá e daqui para o nosso celular, precisa passar por antenas, né? Então, vamos ver qual é a altura média das antenas dos celulares. Então, a altura média de uma torre de transmissão de sinal de celulares, ou a distância mínima e a máxima entre elas e a sua área de cobertura. Vocês sabem dizer, né? Então, aí são subtemas que eu trago para vocês também. Qual seria a altura e a distância entre as torres de celular? Será que elas são colocadas de qualquer maneira? Né? Será que todas têm a mesma altura? Qual é a área de cobertura de uma antena de celular? Então, esses são subtemas também aqui muito importante que vocês podem trazer como um projeto para vocês montarem aí, trazerem tanto em forma de banner como em forma de aí nas redes sociais, né? Uma página nas redes sociais. Altura, distância das torres e área de cobertura de uma antena celular. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, essa imagem, todo mundo já deve ter visto uma antena de celular, né, aqui na sua região, muito próxima aí na sua casa. Então, só que para emitir os sinais para os aparelhos dos celulares e gerar uma rede de transmissão, as operadoras elas precisam dessas antenas e geralmente elas estão localizadas em locais, em regiões mais altas da sua cidade, né? Pode não perceber, vai passando por ali. Às vezes é tão natural a gente passar e ver, mas não percebe. Elas estão localizadas em pontos estratégicos, né? Ali todo ao redor da cidade. E para isso elas são instaladas estrategicamente na estação base, né? Aí todo o perímetro urbano, todo ali na sua região. Aliás, tudo é uma questão de estratégia de localização. E aí essas antenas, a melhor cobertura dos usuários, né? E aí essas antenas, elas têm alturas diferentes, distâncias diferentes, porque para impedir que, por exemplo, as construções ou as vegetações, elas atrapalhem o sinal de celular. E aí é aquele momento que você pega o seu celular e fica, meu Deus, não consigo o sinal, né? Por isso que tem que ter sempre uma estratégia para a área de cobertura. E o que é a área de cobertura? Observem aqui. As áreas geográficas que recebem o sinal emitido pelas antenas são denominadas de áreas de cobertura, pois através desta antena, geralmente mais de uma, a cidade, centro urbano ou mesmo rural recebe o sinal disponibilizado pela operadora e assim o sinal chega nos celulares. Então existe uma distância mínima, que eu trouxe aqui a imagem para vocês, dependendo da operadora, né, existe uma distância mínima, por exemplo, 500 metros de uma para outra. Por isso que a gente anda e vê bastante antenas de celulares. E aí, nisso, a gente observa, eu trago um outro subtema para vocês, que é o que é triangulação de captação do sinal dos celulares, que é um subtema 9, a transmissão dos celulares das antenas, né, do sinal das antenas de celulares. Então, observe nessa próxima imagem aqui, que é a triangulação, que, na verdade, ao realizar uma chamada, o usuário ele emite um sinal à torre de telefonia mais próxima. E para que o engarrafamento, né, entre os sinais seja evitado, a operadora precisa, então, gerenciar cada um dos milhares de impulsos recebidos. E aí é como se fosse a ordem de administração dos sinais, ele leva em conta, portanto, tanto o tempo gasto, né, entre o envio e o recebimento dos impulsos, o que se possibilita
a medida da distância entre o usuário e a torre, né? Então, vale dizer que os smartphones atuais, eles são equipados com uma série de sensores capazes de mensurar a localização física, o que podem fazer, por exemplo, palpite baseado no padrão dos movimentos dos usuários, né? Saber mais ou menos onde você está, adivinhar a localização do seu celular. Na verdade, tudo isso é por isso que a gente tem o GPS, né? Hoje em dia ninguém está escondido por causa daí dessa triangulação. Então, quando você acha que está escondido, está ali o seu celular informando você, acabou de acessar a área tal, né? E aí eu trago para vocês um link muito interessante que dá para vocês verem aí depois na sala de aula, na sua casa. Aí eu trago aqui para vocês um link que a gente consegue ver as antenas dos celulares na região. E aí observem que hoje nós estamos aqui, ó, no Amazonas. Olha o tanto de antenas de celulares a gente consegue verificar, né? Ver todos esses pontinhos aqui são as antenas de celulares. E aí você pode acessar esse link, ver na sua região, por exemplo, deixa eu ver uma região aqui. Parece bem aqui, por exemplo, Borba, diz qual é a operadora, diz as tecnologias utilizadas, e assim fica bem interessante vocês verem o tanto de antenas de celulares que tem aí na sua região, tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado.